Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Evandro da Silva. Mais um vídeo para a glória de Deus. Você que quer aprender a palavra, você que gosta de aprender, hoje aprenda mais sobre Eleazar. Você vai saber quem foi Eleazar. Vamos discorrer sobre a vida deste homem. Eleazar é o nosso personagem de hoje, para você que quer aprender a pregar, a dar uma saudação. É um personagem que nos ensina muito e com certeza vai agregar valores ao teu conhecimento. Se você gostar, lembrando que se você gostar do conteúdo, se esse vídeo te ajudar, vai no finalzinho do vídeo você curte para nos ajudar, dá um like aí para nos ajudar, compartilha e se inscreve no canal para que nós possamos fazer mais vídeo e o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para muitas pessoas e indicar assim para todos. Amém? Vamos lá então, aprenda mais Eleazar. Quem foi Eleazar? Vamos ler aqui, esse personagem, o texto está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10. Já de bônus, toda vez que você for falar a respeito do Antigo Testamento, você vai usar a figura masculina, o artigo o. No caso aqui, 2 Samuel. Nunca você vai falar 2 Samuel 23, ou 1 Samuel, 1 Reis, não. Você sempre vai usar a expressão primeiro, segundo. No caso aqui, 2 Samuel, capítulo 23, porque a gente fala 2 Samuel, porque se trata de livro, é o livro. Se você for falar crônicas, você vai falar 1 Crônicas, 2 Crônicas, você nunca vai falar 1 Crônicas e nem 2 Crônicas, tá bom? É porque se trata de livro. Agora, quando for as epístolas no Novo Testamento, aí você pode falar 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2, e aí você pode usar nesse sentido também. 2 Samuel capítulo 23, versículo 9 e 10, está o nosso texto bíblico aqui dizendo: E depois Eleazar, filho de Dodo, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Amém? Então esse é o nosso texto, 2 Samuel capítulo 23, verso 9 e 10, falando a respeito de Eleazar. A introdução. Quem foi Eleazar? Introdução, você vai apresentar o personagem, vai falar um pouco sobre o personagem na introdução. Eleazar, quem foi Eleazar? Nós entendemos, não tem muita informação sobre este homem de Deus, sobre Eleazar, mas aquilo que eu busquei aqui, eu posso te adiantar algumas coisas. Que Eleazar era amigo de Deus, amigo de Davi, era também amigo de Deus, por que não? E ele, sendo amigo de Davi, ele era amigo de Davi, o seu nome significa aquele a quem Deus ajuda. Então, o significado do nome Eleazar, aquele a quem Deus ajuda. E ele era amigo de Davi. E amigo não é aquele que quando está tudo bem, está do seu lado. Amigo é quando quando você está na pior e ele continua do seu lado, ele continua contigo, porque ele não está com você por aquilo que você tem financeiramente, mas ele está com você porque verdadeiramente ele é teu amigo. E é na dificuldade que a gente vê quem é amigo de verdade. Amém? Então, trazendo luz para o teu entendimento, falando sobre Eleazar, aprendendo mais sobre Eleazar. O texto começa a dizer
que depois Eleazar filho de Dodo. Então Eleazar também era filho de Dodo, seu pai se chamava Dodo. Ele era amigo de Deus, ele era amigo de Davi e ele era filho de Dodo, filho de Aui. E ele estava entre os 3 valentes. Vai ter um textozinho aí na sua Bíblia, quem sabe, um subtema aí, falando dos 37 valentes de Davi. Mas ele estava entre os 3, aí um dos mais importantes entre os 3, do qual o primeiro Josebe-Bezebed, que era filho de Taquemone, Eleazar, que é o nosso personagem de hoje, filho de Dodo, e Samá, filho de Agé. Focando em Eleazar, o vídeo não ficar muito longo, diz o texto que eles provocaram os filisteus. O povo de Israel provocou os filisteus, só que fugiram. Eles subiram, esse subir significa fugiram. Fugiram e deixaram somente ali, ficou só Eleazar. Ao invés de Eleazar fugir também, Eleazar foi valente. Eleazar pegou a espada e começou a lutar contra os filisteus. Começou a lutar e lutar sozinho. Eleazar significa aquele a quem Deus ajuda. Quando o povo fugiu, Eleazar ficou sozinho, mas Eleazar não correu, ele foi valente, ele começou a lutar. E diz o texto que ele lutou e o Senhor operou um grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai ter hora que nós vamos lutar sozinho. Eleazar, ele não correu da peleja, ele não correu da luta, ele lutou. Não é porque todo mundo fugiu, todo mundo correu, que ele também ia correr. Não, ele permaneceu e lutou contra os filisteus. E ali não dava para descansar, não é verdade? Ele estava lutando e mesmo cansado, porque o texto fala que ele se cansou. Ele se cansou, mas ele continuou lutando. Este se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão dele ficou cansada, mas ele não parou de lutar. E diz o texto que a mão dele ficou apegada à espada, ou seja, a espada grudou na mão dele. Ele não, ainda que ele quisesse largar a espada, ele não conseguia, porque a espada grudou na mão dele. Eu acredito que foi por causa do sangue, porque os filisteus, ele foi matando tanto filisteus que o sangue dos inimigos, o sangue dos filisteus, correndo na espada, a sua mão ali agarrou, porque o sangue ele dá tipo uma cola quando seca, e a mão dele ficou grudada na espada, e por mais que ele quisesse largar a espada, ele não conseguiu largar a espada. Então ele continuou lutando, até porque ele não podia parar de lutar, porque se ele para, ele morre. Então ele foi obrigado, no bom sentido aí, né, de lutar sem poder descansar. Mas ele foi muito valente, e vale a pena você pregar sobre Eleazar ou dar uma saudação. Quem sabe o povo vai gostar dessa mensagem. É um personagem pouco falado, muita gente não conhece sobre esse personagem. Eu costumo trazer aqui personagens diferenciados, personagem anônimos, personagem que pouco se fala sobre ele, mas você está crescendo, está aprendendo. Você que fica nesse canal, você que assiste esse canal, você tende a ganhar, a crescer, a agregar conhecimentos e valores para a glória de Deus. Então ele lutou, o sangue grudou, a mão dele ficou agarrada, a mão dele ficou grudada na espada, ele não larga a espada, e mesmo cansado, ele se dispõe a lutar, mesmo lutando cansado e lutando sozinho, porque vai ter batalha que você vai precisar passar sozinho, querido. Tem hora que não vai adiantar você chamar ninguém, não. Vai ter hora que não vai dar para chamar teu pastor, tem hora que não vai dar para chamar teu pai, tua mãe, teu irmão. Vai ter luta que você vai precisar passar sozinho, mas Deus vai te ajudar. Se você estiver na direção de Deus, se você estiver na presença do Senhor, servindo a Deus com fidelidade, Deus tem um compromisso contigo. E o nome Eleazar é aquele a quem Deus ajuda. Então Deus vai te ajudar. A lição que a gente traz, a aplicação que a gente traz para a nossa vida no dia de hoje. Glória a Jesus. Então os valentes foram embora, mas Eleazar lutou
como um valente, como um verdadeiro valente, ele luta até se cansar e debaixo de luta, mesmo debaixo de luta, ele não para de lutar, mesmo que ele estivesse muito cansado. Tem hora que a gente está muito cansado, que a gente até quer largar a espada, mas nós não podemos largar. Não largue a espada, querido, não largue a espada, querida. O nosso Deus está dizendo para mim e para você, não larga a espada. Mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja cansada, mesmo que esteja difícil, enfrentando problema, passando um processo difícil, não larga a espada. Segura a espada firme, vai para cima, porque Deus é contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então esse se levantou, feriu os filisteus, se cansou, mas continuou lutando. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo pode ter fugido, mas Deus era com ele, então é suficiente. Ei, querido, você e Deus é maioria. Então pare de ficar se lamentando que ninguém te ajudou, que ninguém está contigo, que não fique, não demonstre que você, por mais que você tenha estado triste, não demonstre a sua tristeza, ande com a cabeça erguida, porque o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Então eu acredito que foi por causa do sangue que a espada grudou na mão dele. Eleazar lutou, mas foi Deus que operou um grande livramento. Você luta, mas é Deus que dá a vitória. É Deus que nos dá a vitória. Nós temos que atribuir tudo para Deus, porque sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Então Deus está dando vitória para mim e para você. Eu costumo dizer que tudo que eu faço de bom é Deus e tudo que eu faço de ruim sou eu mesmo, porque eu necessito de Deus urgentemente. Então um só lutou, mas muitos voltaram para buscar os despojos. Despojo é presente. Observe que ninguém quis lutar, todo mundo correu. Eleazar enfrentou o problema, lutou contra os filisteus, venceu e depois o povo voltou para buscar os presentes, para buscar os despojos. Quer dizer, é um que luta e muitos são recompensados, muitos pegaram, só voltaram para buscar os presentes. Ninguém quis lutar, mas voltaram para buscar os presentes. Tem muita gente que quer o presente de Deus, mas não quer o próprio Deus. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o abençoador. Ei, querido, não haja assim. Queira acima de tudo, primeiramente, o abençoador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Louvado seja Deus. Por causa do sacrifício de um, todos são recompensados. Lembra de Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e pela sua morte ele morreu para nos dar vida e nós fomos recompensados. Um só foi crucificado. Jesus foi crucificado, sofreu, foi chicoteado. Você conhece o sofrimento de Jesus e todos nós fomos recompensados. Todos nós hoje fomos alcançados pela graça de Deus. Então, querido, não largue a espada. Você que está pensando em largar a espada, não largue. A espada pode ser esse grupo infantil que você está liderando, pode ser as crianças que você está liderando, os jovens. A espada é o seu ministério, é o seu cônjuge, é a sua família. Então não largue a espada. Deus está dizendo nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, porque eu não sei qual hora que você vai ouvir o vídeo, mas Deus está dizendo, não larga a espada, permaneça firme, segurando a espada. Louvado seja Deus, e Deus vai operar um grande livramento, Deus vai dar a vitória, porque é assim que Deus faz. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, se inscreve no canal e Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.